Vamos orar agradecendo a Deus. Pai amado, muito obrigado por esse dia gostoso, Senhor, essa noite cheia de ventos, Senhor. Eu venho te pedir que, acima de tudo, o vento do seu Santo Espírito possa bater aqui em nós, Senhor. E que nós possamos, Pai, te adorar em espírito e em verdade essa noite. E que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que tudo que a gente fizer aqui, Senhor, seja apenas para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu venho te pedir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, né? É isso que diz a palavra de Deus. Nós temos um momento aqui na nossa igreja, todos os nossos encontros, nossos cultos, que nós chamamos de momento de fidelidade. E às vezes é constrangedor fazer esse momento. Por quê? Momento de pedir dinheiro. Mas aí, se eu olho por um outro lado, talvez não seja um momento de pedir dinheiro, mas seja um momento que, no culto coletivo que nós temos aqui, uma oportunidade que acontece de todo aquele que veio preparado trazer a sua oferta ou o seu dízimo e colocar aqui nos gasofilaços. Cada um contribua segundo
propôs no seu coração. É outro verso que nós também encontramos na Bíblia. Você que está visitando a nossa igreja, muito obrigado por você ter escolhido nessa noite a nossa igreja aqui para você cultuar a Deus. E por favor, não se sinta constrangido a participar desse momento, a trazer esse dinheiro aqui. Não, por favor, não se sinta constrangido a isso. Nós queremos ofertar de coração. Generosidade não tem a ver com quantidade, não tem a ver com valor, mas tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Carlos, como que eu posso participar desse momento? Bem, se você olhar na sua frente, aí tem alguns envelopes brancos. E você pode, então, colocar um cheque ou o seu dinheiro e trazer aqui. Preciso escrever o nome? Não quero saber quanto você ganha. Pelo menos eu não quero saber. Pode ser anônimo. Mas eu não vim preparado para esse momento. Bem, no boletim tem a nossa conta corrente também, se você quiser participar desse momento. Para onde que vai esse dinheiro? Bem, toda igreja batista tem um sistema muito transparente. Então, se você é membro da igreja, quiser saber como é aplicado os recursos da igreja, você pode procurar a equipe de finanças da nossa igreja e saber, eu quero um relatório de tudo aquilo que é investido, aquela minha oferta. E eles vão te dar o valor que vai para o missionário, o valor que vai para o sustento aqui do nosso prédio, o valor que vai para a ação social, enfim, tudo muito transparente para que você que é membro tenha acesso, possa perceber, analisar e até sugerir outros investimentos ou não. Enfim, se você veio preparado para esse momento, por favor, vamos participar ao som de uma canção ali instrumental. Vamos orar agradecendo a Deus por as ofertas levantadas. Nós entendemos que nós contribuímos porque Deus já nos abençoou. Não existe barganha com Deus, né? Dou 100 para receber 1000. Isso não existe. Na Bíblia isso não existe. Então nós vamos agradecer porque nós já fomos abençoados por Deus. E quero saber se alguém fez aniversário durante a semana. Se quiser também nesse momento, nós queremos aproveitar nessa oração e agradecer também a Deus pelo seu ano de vida completado. Você, Wesley. Vamos orar aqui pelo Wesley. Olha a torcida sua lá, parabéns. Vai ter bolo depois do culto? Não era para falar, não era surpresa, Olivia. Vamos orar então. Denise, ora com a gente aqui, agradecer a vida do Wesley também pelas ofertas aqui recebidas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. E, em especial, Senhor, nós te agradecemos pela vida do Wesley, que completa mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor venha a cada dia estar cuidando dele, que cada passo que ele der, cada pensamento, cada palavra, que glorifique o teu nome, Senhor. Nós também te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos que foram devolvidos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um e que essas ofertas, que elas façam diferença também, Senhor, na tua obra, na tua casa, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Continue recebendo a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Tem que falar, né? Podem levar as salvas, por favor. Boa noite. Vamos ler a leitura bíblica que está no boletim. Salmo 121.
Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você e deixará sempre ao seu lado para proteger. Então, o coro. Elevo meus olhos aos montes, socorro de onde vem. Elevo meus olhos aos montes, socorro de onde vem. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem do Senhor, que criou tudo que há. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não duvidará. O guarda de Israel não dormirá. Levo meus olhos aos montes, socorro de onde vem. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem do Senhor, que criou tudo que há. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não duvidará. O guarda de Israel não dormirá. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor estará contigo para sempre. O Senhor estará contigo para sempre. Para sempre. A gente vai começar o nosso momento de intercessão, enquanto a banda se prepara. Quero apresentar para vocês um projeto que eu já apresentei antes, mas eu vou falar de novo. E eu falaria quantas vezes fosse necessário, porque esse projeto é importantíssimo. A gente gosta de chamar de ovelha sumida. O que é a ovelha sumida? Vocês lembram que Jesus falou, né, que um profeta nunca é aceito na sua própria terra? E é verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês, pais, tios, avós, não sei, tem um adolescente que vocês queriam chamar para a igreja, mas vocês não conseguem levar ele para a igreja. Então, ovelha sumida é justamente isso. A gente tenta trazer ele para a igreja como? Você dá o contato dele para a gente, o Facebook, o telefone, o celular, qualquer coisa. A gente vai tentar chamá-lo, a gente vai tentar de alguma forma tirar ele de casa. Nem que a gente precise ir para a casa dele. Uma vez a gente teve que ir na casa de adolescente tirar ele de casa. Então, se for necessário, a gente arranca o indivíduo de casa para ele vir para a igreja. Então, vocês podem contar com a gente, porque a gente está nessa batalha de trazer adolescentes para Jesus Cristo. Essa é a nossa missão e é por isso que a gente está aqui. Porque a gente tem concepção que sem Jesus nós não seremos nada. E um adolescente sem Jesus não vai ser nada. E quero aproveitar esse momento para você deixar aqui a sua petição a Deus. Cleudaí vai estar aqui na frente, pastor Cleudaí, pastor Carlos Daniel, Denise e eu, para abraçar você, seja qual for o seu problema. E queria deixar com vocês um versículo
Que o Salmo 62 chega e fala assim: somente em Deus eu encontro paz. E Deus pode te dar a paz que você tanto precisa. Só que a gente tem um probleminha, todo mundo tem esse problema. A gente nunca encontra a paz porque a gente nunca deixa Deus no controle. Então, eu convido você essa noite, deixar Deus no controle, para você encontrar a sua paz. Amém? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. O teu amor me guiará até o fim.
Jesus, eu só tenho a ti. 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 Estamos em Tua presença, Senhor, para Te agradecer e ver a cada dia o quanto que o Senhor é grande. E a gente sabe, no nosso íntimo, que as dificuldades que a gente passa não são à toa. Alguma lição tem. E é isso que eu coloco diante de Ti agora, Pai. Toca no coração de cada um aqui. Ninguém veio aqui à frente, algumas pessoas se levantaram, mas o Senhor nos fez. Fomos feitos à Tua imagem e semelhança, e o Senhor sabe cada segundo da nossa vida, cada batida do nosso coração. Portanto, Pai, fala conosco. Nós queremos ver a Tua glória diante da nossa dificuldade. Nós queremos ver a Tua glória no nosso momento de vitória durante essa dificuldade que a gente está passando agora. Que a gente se lembre de clamar a Ti no momento mais difícil, mas que a gente se lembre de Ti quando a gente estiver vibrando pela vitória do problema resolvido, Pai. Mas muito obrigada, porque o Senhor é único, o Senhor está conosco a cada segundo e o Senhor sabe. Não adianta a gente esconder de Ti, não adianta a gente não querer compartilhar contigo o que está acontecendo conosco, mas no fundo, de alguma forma, seja ela discreta, seja ela bem evidente, o Senhor mostra a Tua presença. O Senhor diz que o Senhor está conosco. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigada porque nós temos em Ti conforto em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que a família desapareça, que os amigos desapareçam, a gente só tem a Ti. Que essa música possa ser uma realidade na nossa vida. Que no momento mais alegre, no mais difícil, a gente esteja contigo. Mas que acima de tudo, Pai, que a Sua glória possa ser vista. Que o clamor, que a dor, que o choro possa ser transformado na Tua glória sendo manifestada na vida de cada um aqui. Toca nos nossos corações, guarda as nossas vidas e, assim como eu espero que cada um esteja pronto para ouvir a Tua voz, ver o Teu poder na vida de cada um, Pai. Muito obrigada por tudo e por essa intimidade infinita que nós podemos ter contigo, essa abertura inigualável. Obrigada, Pai, pelo Teu amor e caminhe conosco, porque às vezes é difícil e sozinho a gente não pode nada. Esteja com a gente, dá-nos, ó Pai, a direção e que a gente possa cada dia fazer a Tua vontade, independente se ela for nos agradar ou não, apenas conforte os nossos corações e coloca-nos, ó Pai, a certeza de que estamos caminhando rumo ao alvo, que é Cristo. Amém. Muito bom chegar aqui hoje e participar desse culto com os adolescentes. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor de adolescentes aqui dessa igreja. E eu quero fazer um convite, se você é adolescente, está nos visitando. Todas as sextas-feiras, nós temos um encontro marcado aqui, às 19h30. Nós temos um culto de adolescente, um culto com cara de adolescente, feito por adolescente que adoram a Deus. Então, se você é adolescente, ainda não nos visitou, eu quero desafiar você a vir na próxima sexta-feira. Nós estamos atualmente em uma série de mensagens chamada Gravidade, Pés no Chão, Coração no Céu. E nós estamos refletindo sobre aquilo que tem nos deixado para baixo, que tem feito com que a nossa fé, que a nossa intimidade com Deus às vezes não funcione, e a gente então
devido às circunstâncias da vida, a gente acaba ficando desanimado, a gente se esfria totalmente, e também estamos vendo aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos leva para mais perto de Deus e nos faz acreditar que mesmo diante das dificuldades é possível sim viver uma vida santa, agradável a Deus. Então, se você é adolescente, se você tem um filho adolescente, um sobrinho adolescente, se você tem alguém que você conhece, que está nessa faixa etária de 12 a 17 anos, faça esse convite a ele, traga-o aqui, eu tenho certeza que ele não vai se arrepender. O pessoal hoje está assim meio cansado, eu vou dar uma moralzinha para eles, tá? Os adolescentes estão assim meio cansados, não sei se vocês perceberam isso, né? Eu percebi alguns adolescentes assim meio cansadinhos, alguns assim meio com sono, mas hoje 7 horas da manhã, eu estava aqui em frente à nossa igreja, com um grupo de adolescentes da banda. Eu fui pregar num congresso de uma igreja em São João de Meriti, e a banda foi convidada também para ir lá participar. E então a gente passou quase o dia todo junto, a gente veio de lá 13h, fomos almoçar, e assim o dia está muito corrido, né? Mas é muito bom esse dia atípico de passar com vocês quase que todo o período. Para mim foi muito bom, não sei se foi muito bom para vocês, mas para mim foi muito bom. Abra sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Quero refletir com vocês rapidamente sobre algumas coisas que esse texto nos ajuda a entender sobre viver com o Espírito Santo em nós. Falar sobre o Espírito Santo é um desafio, não é muito fácil, porque tem coisas que a gente não entende muito bem. Essa questão da Trindade é uma coisa que balança a nossa cabeça, que só por um ato de fé a gente vai compreender. Falar sobre o Espírito Santo e pensar sobre o Espírito Santo e acreditar em Espírito Santo está muito além da nossa racionalidade. A gente não vai conseguir entender isso se a gente quiser enquadrar a ação do Espírito Santo dentro daquilo que nós entendemos, dentro da nossa razão. Para entender, nós precisamos elevar nosso entendimento a um nível bem mais acima daquele que nós estamos acostumados a entender, ou seja, só através do sobrenatural. O Espírito Santo só se explica através do sobrenatural. Então, nada que você tente buscar uma explicação e entender sobre os feitos que o Espírito Santo tem na sua vida, na vida da igreja, na ação que esse Espírito tem no mundo todo, na função de convencer as pessoas do pecado, tudo isso só será possível compreender se você tirar isso da sua razão e elevar ao nível do sobrenatural. Aí a gente consegue entender um pouquinho. Mas hoje eu quero então, desafiado por esse desejo no meu coração, falar sobre esse texto de Gálatas 5, versículo 25. Esse texto, ele tem sido o texto que nós temos trabalhado como tema da UAI de 2014, que diz assim, na versão NTLH, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Se eu terminasse o meu sermão aqui e dissesse, irmãos, podem fechar a Bíblia, amém, vamos para casa, já estaria tudo já explicado. Talvez a minha reflexão atrapalhe o seu entendimento desse texto, além do que ele já está dizendo. Muito claro, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós já sabemos que se isso acontecer, quais serão os resultados. Mas eu vou, levado pelo desafio de trazer essa reflexão, eu vou continuar um pouquinho mais para a gente entender por que Paulo traz essa exortação àqueles irmãos ali em Gálatas. Por que ele diz àqueles irmãos ali naquele lugar que se o Espírito de Deus que deu a vida a eles, também controlasse a vida deles. Então eu quero trabalhar um pouquinho do contexto desse texto, que nos leva a entender então a necessidade de Paulo escrever isso. Naquela ocasião, havia ali uma comunidade de crentes que era feita de judeus e gentios.
E essa comunidade de crentes, ali daquele lugar, estava passando por algumas dificuldades. Algumas pessoas, que Paulo chama de agitadores, estava trazendo algumas falsas doutrinas. E estava convencendo então aquele povo a voltar atrás, a dar um passo atrás e fazer coisas que Jesus já havia dito que não era necessário. E aí Paulo então ele começa a trazer insistentemente em algumas passagens para que aqueles irmãos, aqueles cristãos, tanto judeus quanto gentios, buscassem ter uma vida que fosse dirigida pelo Espírito Santo. Além de resolver todo aquele problema de agitação, de falsa doutrina, ia melhorar o ambiente, ia trazer unidade e a igreja ia caminhar. A preocupação de Paulo vai além disso, porque o que estava em jogo era o evangelho, aquilo que Jesus havia pregado, aquilo que Jesus havia ensinado, estava em jogo. Esses agitadores que Paulo intitula, eles estavam ali querendo fazer com que aquelas pessoas que já haviam entregado as suas vidas para Cristo, que já haviam aceitado o cristianismo, que elas pudessem então agora ter atitudes de legalismo religioso. Eles queriam que todos os gentios, para que eles fossem aceitos como cristãos, como povo de Deus, eles passassem pela circuncisão. Eles teriam que fazer isso, senão não eram legalmente reconhecidos como irmãos, como crentes. Sabe aquela situação em que nós observamos as pessoas e dizem, mas ele não faz isso, eu faço. Então ele não pode ser cristão como eu sou melhor do que ele. Então esses judeus, esses poucos judeus que estavam espalhando essa falsa doutrina, que Paulo chama de agitadores, eles traziam então essa falsa maneira de se obter a salvação. Você quer ser salvo mesmo? Você quer então ser parte do cristianismo? Você quer ser chamado de cristão? Então você tem que passar pela circuncisão. E aí Paulo então ele começa a fazer uma série de combates. E ele começa então afirmando que esse tipo de pensamento não é o desejo de Deus para aquele lugar. Não é o desejo de Deus para as pessoas que já foram livres de toda a obrigação com a intenção de se aproximar de Deus. Paulo começa então a combater aquele legalismo religioso. E ele então tem uma meta, um objetivo puro e claro. Você tem que deixar de ser legalista e deixar que o Espírito Santo controle a sua vida. E aí, a partir daí, vocês vão viver como comunidade unida, crentes em Jesus Cristo, respeitando, admirando e colocando em prática tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, era isso que Paulo ele estava fazendo quando escreveu essa carta aos Gálatas. E quando você lê a carta, é um pouco difícil mesmo de entender por que Paulo está se expressando assim, de forma tão firme. Às vezes ele chega a ser grosseiro, né? E a gente até observa que ele está tratando com pessoas que entendem do assunto. Ele não está tratando a situação aqui com novos convertidos, pessoas recém-convertidas que conheceram agora e precisam um pouco mais de atenção e que os erros doutrinários que estão sendo cometidos são por falta de conhecimento. Não, ele está tratando com pessoas que conhecem, que sabem. E aí a gente começa então a fazer algumas perguntas, né? E aí uma das perguntas que eu fiz é: por que Paulo enfatiza tanto essa questão do Espírito Santo, né? E aí eu quero trazer para o tema da mensagem, o Espírito Santo em nós. Por que nós, como cristãos, temos essa necessidade, precisamos disso, para que nós possamos realmente ter uma vida vivificada em Deus? E aí eu fiz 3 perguntas a mim. O que é isso? O que é essa ação do Espírito Santo? O que significa isso? Como acontece isso? Qual o resultado disso? E aí eu voltei um pouco no tempo e fiquei então relembrando de quando Jesus foi batizado, e o texto diz que o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de uma pomba, e a partir daquele momento então, o Senhor Jesus começa a desenvolver o seu ministério, fazendo maravilhas, curando enfermos, fazendo com que paralíticos voltassem a andar, que cegos voltassem a enxergar. Tudo isso com o poder e a ação do Espírito Santo que já estava com ele desde o seu batismo. E aí a gente começa a entender um pouquinho isso. Espera aí, mas
como que essa questão do Espírito Santo, como que esse Espírito de Deus vem habitar em mim? A partir de quando eu posso ter essa certeza de que eu tenho o Espírito Santo, e aí eu posso então refletir sobre o Espírito Santo em mim? Bom, é muito claro. Primeiro, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você não tem o Espírito Santo contigo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Bíblia que diz. Segundo, se você já aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo com você. E aí surge uma outra pergunta. Mas por que então, em alguns momentos, as minhas ações, elas não revelam a presença do Espírito Santo em mim? Ele sai e depois entra? Como é que é isso? Ele volta? Bom, eu acredito, tenho convicção disso, que uma vez que ele entra, ele joga a chave fora e não sai mais. Mas que as nossas ações, as nossas escolhas, que são feitas por nós, livremente, nos levam a inibir a ação do Espírito Santo. E aí ele fica como se estivesse escondidinho, lá no cantinho, lá no fundinho do nosso coração, observando todas as escolhas que nós fazemos, todos os caminhos errados que nós trilhamos, esperando uma única chance para dizer, olha, está errado, não faça isso. E quando isso acontece, a nossa consciência nos acusa, e a gente sabe então que o Espírito Santo está nos indicando que estamos indo na direção errada. É como o GPS. Você virou errado, vamos recalcular a rota, está errada, volta para o caminho. Mas na maioria das vezes, a nossa preferência é seguir a nossa própria rota. Nós não damos o espaço para aquilo que o Espírito Santo tem nos orientado. E aí a coisa vai se dificultando e a gente vai começando então a desenvolver a nossa vida conforme a nossa vontade. E aí a gente vai perdendo a fé, a gente vai perdendo a esperança, a gente vai ficando triste, a gente perde a vontade de ir para a igreja, a gente perde a vontade de estar com os irmãos, a gente não vê mais sentido nisso. E daqui a pouco precisa Deus dar uma sacudida, algo assim que traga impacto na nossa vida para a gente perceber que está errado. Então, diante disso, eu quero refletir sobre 3 situações que acontecem na nossa vida quando de fato o Espírito Santo está em nós. E a primeira é que nós temos a consciência de que nós somos testemunhas de Cristo. Quando o Espírito Santo está em nós, nós temos a consciência de que nós somos testemunhas de Cristo. E eu quero ler um texto aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, você conhece muito bem, em que Jesus, antes de subir ao céu, se reúne com seus discípulos, e ele então começa a dar algumas orientações. E a orientação final que Jesus dá a seus discípulos é essa que nós vamos ler agora. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos a consciência de que nós somos testemunhas de Cristo. E aí eu volto um pouco ao tempo, um pouco na história, e relembro então os discípulos de Jesus. Quando Jesus convida os seus discípulos, chama, olha, você vai me seguir, você, vem você, vem você, vem você. Ele convida todos eles para que eles passassem então aquele tempo observando tudo aquilo que Jesus fazia, como Jesus se comportava, como Jesus reagia. E aí depois, quase já no final, Jesus reúne de novo os seus discípulos, relembra tudo aquilo que ele havia ensinado e faz um alerta, olha, eu vou para o Pai, para o lugar que está preparado, vou preparar lugar para vocês, mas tem um detalhe, daqui para frente, depois que eu for, é com vocês. Então tudo aquilo que vocês observaram na minha vida, na minha maneira de me postar diante das situações mais diversas, é isso que vocês vão fazer. A expansão da igreja agora é com vocês, mas vocês vão ter que esperar um pouquinho, não é agora. Eu vou mandar alguém que vai dar uma ajudinha para vocês.
Então, quando esse alguém chegar, aí sim vocês vão fazer tudo que eu vos ensinei. E aí a gente relembra de como eram esses discípulos, né? Quando estavam com Jesus, mesmo do lado de Jesus, eles pareciam baratas tontas, confusos, não entendiam muito bem. Espera aí, o cara está vindo andando sobre o mar, quem é aquele? Ah, é Jesus, eu também vou. E aí, alimentação, ele alimenta não sei quantas pessoas, daqui a pouco precisa alimentar de novo, e agora a gente vai... Os caras não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Mas aí depois que acontece, que se cumpre a profecia de Jesus, e vem o Espírito Santo sobre eles, eles começam então a desenvolver tudo aquilo que Deus havia já colocado como missão para eles. E aí a gente pode observar, por exemplo, Pedro, o cara que era impetuoso e brigava com todo mundo e fazia uma confusão danada, e aí de repente aquele cara começa um discurso em um local em que havia milhares de judeus, e ele começa a dizer para aquelas pessoas, agindo sobre o poder do Espírito Santo, dizendo: olha, vocês são assassinos, vocês mataram o Rei dos Reis, vocês mataram o Messias. E ao final dessa empolgante preleção, esse empolgante sermão, mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 judeus se convertem a Jesus Cristo. E logo depois, mais à frente, a gente pode lembrar também de João, juntamente com o mesmo Pedro, indo para o templo, eles encontram um carinha lá sentado pedindo esmola. E aí eles dizem: olha, nós não temos dinheiro, mas nós temos algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco agora, e é em nome dele que eu vou dizer agora para você: levanta e anda. Eles começam então a agir e testemunhar acerca de tudo aquilo que o próprio Jesus havia ensinado a eles. Eles passam a ter consciência de que agora era com eles. Eles eram testemunhas de Cristo. E aí a nós cabe a gente entender essa promessa de Cristo, ela se confirma na nossa vida quando? Nos discípulos, a gente sabe, através do que a gente lê em Atos, que se cumpriu na festa do Pentecostes. Mas e na nossa vida? Quando é que se confirma a promessa de que nós devemos ser testemunhas de Cristo? Como nós temos nos comportado? Aqui dentro está tranquilo, mas lá fora, como tem sido o nosso testemunho diante de uma sociedade que tenta nos derrubar a cada dia? Como tem sido então a nossa vida diante dessa situação? E aí o mesmo Paulo, em Gálatas 5:16, ele vai dizer o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Quer ser uma testemunha de Cristo? Você quer assumir esse compromisso? Você quer assumir esse desafio? Você tem essa consciência de que você precisa ser uma testemunha de Cristo? Então, siga o conselho de Paulo. Deixe que o Espírito de Deus dirija a sua vida e não obedeça aos desejos da natureza humana. Segundo, estando o Espírito Santo em nós, nós temos consciência de quem nós éramos e de quem nós somos. E aí eu quero reportar um outro texto de Paulo, que está logo após dessa carta, a carta aos Efésios. Se você virar a sua Bíblia, a minha é só uma página. Capítulo 2. A partir do versículo 1, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo com que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros,
nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. E aí Paulo continua: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o amor por todos nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Primeiro, se nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos então consciência de que nós somos testemunhas de Deus. Nós não somos mais movidos pelos desejos da carne, e quem governa a nossa vida é o Espírito de Deus e não o espírito desse mundo. Segundo, se nós então temos essa consciência de que somos dirigidos pelo Espírito de Deus, então nós vamos entender perfeitamente que a salvação que Cristo nos dá nos faz testemunhas dele e nos leva ao desafio de viver diariamente anunciando essa salvação. Como Paulo diz aqui: pela graça vocês são salvos. E é esse testemunho que Deus espera que eu, você, que todos nós façamos por onde quer que andemos. Esse testemunho de dizer o que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida daquele que ainda não o conhece. Nós precisamos ter essa consciência de quem nós éramos e de quem nós somos, para não cairmos no erro de achar que nós podemos obter a salvação pelos nossos próprios esforços. Ou seja, no sábado eu apronto todas e no domingo eu estou aqui na igreja, eu entrego meu dízimo, faço a minha oração, escuto um sermão do pastor e vou para casa, fiz a minha parte. Como se houvesse um botãozinho em que eu acionasse o Espírito Santo na hora que eu precisasse dele. Está na hora do louvor, eu aciono então o Espírito Santo, então eu vou erguer as mãos, eu vou louvar, eu vou me emocionar, eu vou pular, eu vou bater palma, eu vou abraçar o irmão que está do meu lado, eu vou me sensibilizar pela obra missionária, pelas dificuldades, pela injustiça social. Mas aí quando eu saio, vou para o meu carro para ir para casa, no estacionamento tem um irmãozinho que estacionou o carro pertinho do meu, não tem como abrir a porta. Aí o que eu faço? Eu aperto o botãozinho e desligo o Espírito Santo em mim. Aí começo a esbravejar e ficar bravo. Aí eu saio daqui, estou com pressa para chegar em casa, fecho o outro no trânsito, furo o sinal. Chega na segunda-feira, na hora da prova, estudou pra caramba, mas aí caiu aquela questãozinha que você não viu. E aí você pede ajuda do amigo do seu lado sem ele saber. Você desliga o botãozinho do Espírito Santo em nós e começa então a se deixar a ser movido pelo espírito desse mundo. Terceiro e último, estando o Espírito Santo em nós, nós temos consciência de que nós precisamos produzir. João 15, Jesus traz então uma história e ele se compara a uma árvore. Ele diz que ele é a árvore, ele diz que Deus é o agricultor e que nós somos os ramos. E aí eu me lembro da minha infância, por dois motivos. O meu pai, quando eu era criança, ele era agricultor. Então, para mim é muito claro esse texto. Não tem segredo nenhum. Eu consigo entender perfeitamente o que Jesus está querendo dizer aqui. Porque eu cresci vendo meu pai cuidando de lavouras, fazendo exatamente o trabalho de um agricultor. E algumas coisas eu não entendia muito bem. Como, por exemplo, certa ocasião eu vi meu pai com um pano assim, meio que tampando o nariz, mexendo um recipiente com água escura, suja. E eu me aproximei e ele disse para eu, não vem aqui não, vai para lá, porque isso aqui faz mal para você. O que é isso aí? Isso aí é veneno. Eu preciso jogar esse veneno aqui nessas plantinhas.
E aquilo criou, então, uma confusão na minha cabeça. Mas como assim? Meu pai sai de madrugada de casa para botar a sementinha, preparar a terra, deixar a planta crescer e depois vai jogar veneno. Também é o processo de poda, precisa cortar para o negócio crescer frondoso e dar bons frutos. Então, todo esse processo que Jesus ele conta nessa história sobre a função do agricultor me leva a entender perfeitamente isso a partir da minha experiência com meu pai. E, além disso, há uma outra experiência de que, quando eu ia ao sítio da minha avó, a minha avó tinha um sítio que tinha várias frutas, vários pés de frutas, das mais diversas que você imaginar aí. Quer ver um desafio? Fala uma fruta aí, Carlos. Tinha abacate lá. Fala uma fruta aí. Melancia. Pula aí. Fala uma fruta aí. É só no sul, uva. Fala uma fruta aí. Ajuda aí, gente. Morango? Não. Meu Deus, vou esquecer aqui. Fala aí, gente. Fala uma fruta aí, Mateus. O que é isso? Siriguela. Tinha siriguela. Cereja, eu não lembro. Tinha banana. Tinha jabuticaba. Gabriel, fala uma fruta aí. Tinha caqui. Tinha caqui. E é interessante o caqui, que tinha um pé muito frondoso de caqui. Tinha um pé, são 3 pés lá que me chamam a atenção. O pé de caqui, o pé de siriguela e o pé de figo. O pé de siriguela e o pé de figo davam tanta fruta, mas tanta fruta, que a gente não conseguia comer. Os primos todos iam para lá, faziam festa, subia no pé, balançava, caía, jogava fora, dava para os porcos, levava para os vizinhos, e a gente não conseguia consumir tanta fruta. Mas tinha o pé de caqui. E a minha decepção na minha infância é que eu cresci sem saber o que era um caqui, porque aquele pé de caqui não produzia caqui. E aí eu falava com a minha avó, porque os antigos, eu não sei como, eles sabiam, né? Minha avó, por exemplo, dizia assim, eu morava uns 3 quilômetros distante do sítio da minha avó, e tinha que caminhar por uma estradinha de chão, mato de um lado, mato do outro, e eu tinha muito medo de passar por lá. E a minha avó dizia assim, acho melhor você ir embora porque vai chover. Só que eu olhava para o céu, estava aquele sol assim, que estava fritando o ovo. Falei, como assim, vai chover? Está ficando já maluca essa minha avó, né? Mas não é que chovia mesmo? E aí eu ficava curioso e perguntava assim para minha avó, avó, e o caqui? Não, esse ano vai dar caqui? Ela ia lá, dava uma olhadinha, esse ano vai dar caqui. Só que ela errava a previsão, não dava caqui. No ano seguinte dava flores, muitas flores, não, esse ano vai dar caqui. Começava até a sair uns frutinhos, mas não dava caqui. E aí eu começo a entender esse texto de 3 maneiras. Aos ramos, que Jesus nessa história diz que nós somos os ramos, né? Há 3 tipos de ramos. Os ramos que nada produzem, os ramos que produzem mais ou menos, por exemplo, a bananeira, a jabuticaba, mais ou menos. Tinha um pé de tangerina lá, desse tamanho, não é mentira não, gente, é desse tamanho, pocã, desse tamanho. Dava poucas, dava briga, porque a gente tinha que ir lá e marcar o território. Não, essa é minha, marcar lá, botar o nome. Dava pouco, mas dava fruto. Então, e tinha aqueles que davam muitas frutas. Então, os ramos que Jesus está se referindo aqui, nós, como ramos, também somos parecidos com essa história que eu contei. Há ramos que não dão fruto nenhum. E aí eu peço para você refletir aí, quantos frutos você já produziu? Tem ramos que produzem mais ou menos, os trancos e barrancos, mas produz. E tem ramos que produz muitos frutos. E o interessante é que Jesus ele fala algo assim que não, isso aqui eu nem vou ler, que a gente escolhe texto para ler, né? Ele diz, aquele que não produz fruto, o agricultor arranca, corta, né? Arranca e é lançado fora. Nós precisamos ter a consciência de que toda árvore foi feita para produzir bons frutos.
Jesus, como a árvore, cumpriu a sua missão. Os ramos de onde saem os frutos, que somos nós, como tem saído esses frutos? Tem saído os bons frutos? Ou tem sido como o pé de caqui, que em ano não dá fruto nenhum, no ano seguinte dá uma florzinha, no outro começa a sair um frutozinho, mas depois também murcha, acaba, e aí você passa a sua vida toda sem produzir nada. É muito interessante quando nós refletimos sobre isso, porque nós precisamos, como cristãos, ter uma vida que seja moldada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O hino que nós vamos cantar agora nos traz essa reflexão. E o meu desejo, então, para você nessa noite, é que você possa, então, refletir sobre como tem sido a sua vida. Quem está dirigindo a sua vida? É o Espírito Santo? Esse hino diz assim, ó: quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra eu vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e o teu amor ao mundo mostrar. Se esse é o seu desejo, se você quer que o Espírito Santo dirija a sua vida, quero convidar você a ficar de pé. Então, podemos entoar esse hino como uma oração para as nossas vidas. Senhor.
Os irmãos podem se assentar, por gentileza? E o que nós temos a dizer é só amém, porque essa canção é um hino, né, gente? Um hino. Inclusive, parabéns, tá, Verônica? Todas as últimas canções que nós temos entoado aqui nos nossos cultos são orações. Eu lembro da semana passada. Você lembra o último hino da semana passada? Dizia assim: perdão, Senhor, se eu vivi só para mim, se eu escondi os meus talentos. Fiquei com essa música na cabeça a semana inteira, gente. E agora a gente canta essa daqui no final do culto. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor eu quero te seguir, para hoje, amanhã, para sempre te honrar. E o teu amor, para o meu vizinho, para o meu cônjuge, para a minha família, para as pessoas da minha escola, da faculdade, do trabalho, e para todo mundo mostrar. A gente só tem que dizer amém e amém. Dá uma boa noite para a pessoa do seu lado aí. Desejo uma boa semana. O nosso culto vai continuar, porque isso aqui é apenas um encontro coletivo, mas o culto continua individualmente. Nós estamos acabando mais cedo. Dá tempo de você convidar alguém para comer uma pizza e continuar toda essa conversa aqui falando de sítio, frutas e Espírito Santo, que o Clodair começou. Boa semana para você. Deus abençoe a todos nós. Amém.